Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só. Duas pequenas esferas com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas como descrito na situação. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P, reduzindo-se a metade sua distância até esse ponto, ao mesmo tempo que se duplica a distância entre a outra esfera e P, como na situação 2. O campo elétrico em P, no plano que contém o centro das duas esferas, possui nas duas situações indicadas, e ele quer saber a mesma intensidade, uma é maior que a outra, e assim por diante. Bom, vamos trazer essas figuras e aumentar um pouquinho elas aqui para nós. Ó. Então, vamos pegar a primeira situação. Olha que bacana. Ó. Nessa primeira situação, senhores, nós temos duas cargas idênticas nessas bolinhas, né? Eu vou falar que a carga delas é positiva. Se fosse negativa, só iria mudar o sentido do vetor campo elétrico, mas ia dar a mesma relação. Então, essa carga que está mais distante, ela gera um campo de afastamento, ou seja, o campo sai dela, e esse campo eu vou chamar de E1 para nós, que é referente a essa carga no ponto 1. Já a carga Qzão aqui de baixo, ela vai gerar um vetor campo elétrico saindo dela também, então passa lá para o ponto 2, subindo, certo? E esse campo eu vou chamar de E2. Perceba que o campo elétrico resultante aqui seria a soma vetorial, né, do campo E1 com o campo E2. Tudo bem? Bom, o campo E1, vamos calcular ele? Olha só que bacana. O campo gerado pela carga 1 vai ser a constante eletrostática vezes o módulo dessa carga, que é Qzão, dividido pela distância entre a carga e o ponto P, que eu vou chamar de duas unidades de medida aqui para comprimento, tá? Eu não sei se é metro, se é centímetro, mas nós vamos colocar duas unidades. Essas duas unidades, essa distância ao quadrado. Então a gente percebe que o campo gerado pela carga 1 lá no ponto P seria a constante eletrostática vezes a carga Qzão dividido por 4. Belezinha? Já o campo E2 também vai ser a constante eletrostática do meio, o módulo da mesma carga Qzão, dividido pela distância que separa a carga 2, que eu não coloquei aqui, né, do ponto P, que se você olhar é apenas um quadradinho. Então nós vamos falar aí que é apenas uma unidade de medida, só que essa é uma unidade de medida ao quadrado. Então a gente percebe que o campo elétrico gerado pela carga 2 é o Kqzão sobre 1, que é o próprio Kqzão. Bom, o campo resultante da associação, o campo resultante lá no ponto P da relação do campo da carga 1 com o campo gerado pela carga 2, como são dois vetores, né? A gente tem que achar pela regra do paralelogramo aqui, ó, para desenhar o vetor resultante. E no caso aqui, para calcular o tamanho, né, o valor desse vetor resultante, a gente teria que aplicar um Pitágoras, pois trata-se de um caso particular para nós de vetores, né? O vetor E1 e o vetor E2 estão perpendiculares entre si. E dessa forma, a resultante nessa situação 1 seria essa direção, esse sentido, e a soma de Kqzão sobre 4 ao quadrado mais o Kqzão ao quadrado seria igual ao ER1 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Fazendo a soma vetorial, nós vamos chegar que o campo resultante 1 ao quadrado seria o Kqzão sobre 4, tudo isso, né, ao quadrado, mais o Kqzão que nós achamos lá para o vetor E2, também tudo isso daqui ao quadrado para nós. Belezura? Vamos analisar a segunda situação agora. Ó. Vamos aumentar ele aqui, deixar com mais espaço para nós trabalharmos. Então, na situação 2, percebam que ele muda a carga 1 de posição, né? Ele põe a carga 1 mais próximo agora do ponto P, enquanto a carga 2 fica mais afastada. Percebo que a carga é a mesma, né? Então, eu continuo tendo a mesma quantidade de carga. O que mudou é que a carga que estava no ponto 1 agora reduziu a sua distância pela metade, né? Ele estava a 2 unidades de medida do ponto P, ele está a 1 unidade de medida. Em contrapartida, a carga que estava no ponto 2, a gente dobrou essa distância. E aí agora a distância passou de 1 para 2 unidades. Porém, considerando que as cargas são as mesmas, então elas continuam sendo positivas, a carga no ponto 1 continua gerando um campo de afastamento lá no ponto P. Então o campo aqui continua sendo horizontal para a direita. Só que eu vou chamar agora esse campo, senhores, de E1', tá? Justamente porque vai ter um valor diferente daquele E1 que está lá em cima, por ter uma distância diferente. E a carga que está no ponto 2 também gera um campo de afastamento.
E esse campo eu também vou chamar um pouquinho diferente, chamar de E2', para diferenciar do primeiro. Bom, sabemos aí, já podemos desenhar, que aqui nós vamos ter um vetor resultante. E você começa a perceber que esse resultante mudou um pouquinho a sua direção e o seu sentido, né? Percebo que agora esse vetor resultante está mais inclinado para baixo do que o outro que estava mais inclinado para cima, né? Este é o nosso campo elétrico resultante na segunda situação. Bom, vamos calcular o E1 e o E2, o E1' e o E2'. Olha aqui, ó. O E1' vai ficar para nós a constante eletrostática, que é K, a carga Qzão, dividido pela distância entre a carga no ponto 1 e o ponto P agora, que vale 1, uma unidade de medida ao quadrado. Ou seja, a gente chega que o valor do campo é o Kqzão. O E2' vai ficar o K, que é a constante eletrostática no meio, a carga Qzão, só que agora a distância dessa carga até o ponto P dobrou, né? Foi para 2 unidades, então 2 ao quadrado. A gente chega que esse campo vai ser Kqzão sobre 4. Se a gente calcular o resultante, de novo, por Pitágoras, nós vamos chegar que o campo elétrico resultante na segunda situação, ele vai ser o Kq do campo E1', só que tudo isso ao quadrado, e mais o Kq sobre 4 do campo E2', também tudo isso daqui ao quadrado. E olha que bacana, o que a gente percebe aí? Mudaram os valores do E1 e do E2, né? O E1' e o E2', mas a soma, o tamanho do nosso vetor resultante continua sendo a soma do quadrado de Kqzão com o quadrado de Kqzão sobre 4. Só inverteu a ordem da soma, né? Então a gente conclui aí que a intensidade do vetor resultante na situação 1 é exatamente igual à intensidade do vetor resultante no ponto 2. A gente não pode afirmar isso daqui, ó, que o vetor ER1 é igual ao vetor ER2. Isso eu não vou poder afirmar, porque mesmo que eles tenham a mesma intensidade, eu estou vendo na figura que eles têm direções e sentidos diferentes. Mas sem setinha, só falando que os valores são iguais, a gente vai poder afirmar que eles têm a mesma intensidade. E isso garante para nós que a melhor alternativa. Eles têm a mesma direção? Não, apenas a mesma intensidade. Direções diferentes e mesma intensidade, fechou. Melhor alternativa é a alternativa B. A mesma direção está errado, né? Não é a mesma direção, e maior intensidade está toda errada, C. Direções diferentes e maior intensidade está errado, direções diferentes e maior intensidade também está errado. As intensidades são iguais e as diferentes e as direções diferentes. Fechou? Grande abraço a todos e até mais.